Olá pessoal, boa noite para vocês, que a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, que a paz do Senhor esteja presente na nossa casa, que a paz do Senhor verdadeiramente esteja na nossa vida. Boa noite então pessoal, está aqui nosso querido presbítero Nivaldo, Deus te abençoe grandiosamente, Adilson Stivanelli, Luciana Correia, Luiz Lima, Camila Godoy, pessoal está chegando, Sandra Bento, glória a Deus pela participação de vocês, compartilhe pelo menos com 2, 3 pessoas. Franciele chegou por aqui, Deus te abençoe. Israel, Deus te abençoe grandiosamente. O pessoal está chegando por aqui. Elisângela Martins, Helena Correia. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje é aquele culto que nós vamos estar interagindo. Então, claro, quero a participação de vocês. E hoje a gente falando sobre suicídio, tá? E principalmente buscar entendimento em relação àquilo que a Bíblia nos fala sobre essa questão. Então eu quero a participação de vocês, claro que é um tema relevante, por isso vale a pena a gente estar falando novamente. Marcilene Reis chegou por aqui, Sônia Maria também. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, hoje nós temos sorteio. Hoje vai ser sorteado, tá? Teve uma irmã querida nossa que passou aqui na minha casa e deixou aqui para nós uma oferta. E nós vamos estar sorteando hoje uma oferta. Quem sabe você vai ser contemplado. Li Oliveira também chegou por aqui, Neia Rael também. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Louvado seja Deus. Pessoal, nosso culto domingo foi maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho mais, né? Terça e sexta os nossos cultos vão continuar sendo online e no domingo nosso culto presencial será também online pelo Facebook. Hoje, por exemplo, nós estamos no YouTube e estamos também no Facebook. Agora no domingo é só no Facebook. Então gostaria que você nos ajudasse. Compartilhe, com toda certeza alguém vai ser abençoado, alguém na sua casa, na sua família, com certeza estará sendo abençoado. Deus tem nos dado inspiração para pregar a palavra dele e na verdade a palavra sempre tem falado conosco, a palavra sempre vem de encontro à nossa vida. E hoje não vai ser diferente, com certeza a palavra de Deus, ela vai vir de encontro à nossa vida, nos trazendo um alerta, nos trazendo entendimento, compreensão daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Chegou aqui também nosso querido Fernando Lanes, olha que bacana! Fazia algum tempo que a gente não via o Fernando por aqui. Que legal que o Fernando está aqui para participar conosco. Gente, daqui a pouquinho a gente vai entrar com a palavra e eu gostaria que vocês participassem, fizessem os comentários de vocês para que viesse de fato agregar o culto que a gente vai estar interagindo. Vamos orar e vamos consagrar este momento a Deus para que Deus
fale ao nosso coração para que Deus de fato faça uma obra na nossa vida, uma obra na nossa família. Você está com o seu coração aberto, eu tenho certeza disso, e Deus ama quando encontra o nosso coração aberto, porque quando o nosso coração está aberto, a palavra de Deus de fato prospera na nossa vida. Vamos orar? Glória a Deus pela vida de vocês. Querido Deus, querido Pai, que bom, Senhor, estamos aqui na Tua presença, mais uma sexta-feira, a qual o Senhor está nos concedendo, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que tem sido grandiosa para com a nossa vida. Querido Deus, queremos apresentar a Ti neste momento, ó Pai, a nossa vida. Queremos rogar a Ti, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, ó Deus. Senhor, estenda Tuas mãos para nos abençoar, para nos edificar na Tua presença, que possamos crescer cada dia mais, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, que está sendo ministrada ao nosso coração, e de fato, ó Pai, sejamos fortalecidos em Ti, ó Pai, porque a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra tem nos abençoado de uma forma grandiosa. Ó Deus, como declara lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, neste momento, ó Pai, nesta hora, nós vamos nos alimentar do pão espiritual, vamos nos alimentar de Jesus, vamos nos alimentar da Tua palavra, e temos plena certeza que o nosso coração vai ser fortalecido na Tua presença, Pai. Oh Deus, queremos Te apresentar agora cada vida, cada família, cada lar, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada família, cuidando de cada família, Senhor. Não permita que o inimigo venha destruir a nossa família, mas que de fato a nossa família seja cada dia mais, ó Pai, abençoada, que cada dia mais a nossa família seja fortalecida na Tua presença, no nome poderoso de Jesus Cristo. Ó Deus, queremos declarar nesta noite que seja de fato uma noite de cura, de milagre, uma noite, ó Pai, que o Senhor esteja restaurando a nossa vida, no nome poderoso de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, esteja visitando cada vida neste momento, enquanto a palavra estiver sendo ministrada, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja libertando vidas de toda opressão, depressão, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, traga paz à nossa vida, traga paz na nossa casa nesta noite, ó Pai. Traga harmonia para que o Teu nome seja glorificado. Nós estamos clamando a um Deus vivo, Jesus Cristo, qual ressuscitou dentre os mortos e neste momento está ouvindo a nossa súplica, está ouvindo a nossa oração. Nós acreditamos e oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua família. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus em 2 Samuel 17, versículo 23. 2 Samuel 17, 23, se você tem um papel, uma caneta e deseja fazer as suas anotações, diz assim a palavra de Deus: quando Aitofel viu que o seu conselho não estava sendo seguido, selou seu jumento
saiu e foi para sua casa, em sua cidade. Depois que pôs sua casa em ordem, ele se enforcou, ele morreu e foi sepultado no túmulo de seu pai. Gente, quem era Aitofel? Aitofel era um conselheiro, um homem nobre, um homem sábio, um homem estrategista. Para você ter ideia, né, de quem era Aitofel, ele era conselheiro do rei Davi. Ele aconselhava, ele orientava Davi. Ele também era conselheiro de Absalão, filho de Davi, né, filho do rei. E é interessante para a gente resumir aqui, para que vocês possam participar. Aitofel, ele deu um conselho para Absalão, filho de Davi. E diz a palavra aqui que Absalão não seguiu o conselho de Aitofel. Só para você ter ideia como que Aitofel ele era assim tão considerado nos seus dias, tão considerado pelo rei Davi. Se a gente observar um pouquinho mais atrás, no capítulo 16, no versículo 23, só para você ter ideia de quem era Aitofel. Naqueles dias, um conselho dado por Aitofel era considerado tão superior como se alguém estivesse recorrendo à palavra de Deus. Assim era considerado o conselho de Aitofel, tanto por Davi quanto por Absalão. Então, o conselho de Aitofel para Davi, para Absalão, para as pessoas que recorriam até Aitofel, o conselho dele era como resposta de Deus. Olha só, para você ver o nível de consideração que este homem tinha ali em Israel, na comunidade, né? Na nação de Israel. O conselho dele para uma pessoa considerado como de Deus. Mas diz a palavra aqui que em um determinado momento Absalão não seguiu o conselho de Aitofel. Nós observamos que Aitofel ele deixou crescer no seu coração uma coisa chamada vaidade. Ele deixou crescer no seu coração uma coisa chamada orgulho. De uma maneira mais grosseira para você entender. Aitofel, ele se sentia o cara, ele se sentia, né? E a gente tem que estar preparado muitas das vezes para a gente não deixar o orgulho, a vaidade entrar no nosso coração. Não importa quem você seja, toma cuidado para você não deixar o orgulho entrar no seu coração. De repente você tem uma posição social elevada, de repente você é uma pessoa até bonita, uma pessoa bela, né? Uma pessoa bela. Então toma cuidado para você não deixar o orgulho entrar no seu coração, por aquilo que você é e por aquilo que você tem. Vou repetir, não deixe o orgulho entrar no seu coração, por aquilo que você é e por aquilo que você tem. E Aitofel, ele não tomou este cuidado, né?
como ele era um conselheiro, como a palavra dele tinha um peso muito grande na vida do rei Davi e na vida do filho do rei Davi, Absalão. Ele começou a deixar o orgulho crescer no seu coração. E no dia que Absalão não seguiu o conselho de Aitofel, veja bem como foi o procedimento deste homem, deste conselheiro. Viu que o seu conselho não estava sendo seguido, selou seu jumento, saiu e foi para sua casa em sua cidade. Depois que pôs sua casa em ordem, ele se enforcou. Ele ficou mas tão frustrado, ele ficou tão indignado pelo fato de Absalão não ter seguido o conselho dele, que ele simplesmente cometeu o suicídio. Por causa do quê? Por causa de uma frustração, gente. Aí vem a minha pergunta: como nós estamos lidando com as nossas frustrações? Porque frustração é uma coisa que faz parte da vida. Frustração é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Você vai sofrer frustrações na sua vida. De repente você vai sofrer uma frustração na sua vida profissional. De repente você vai sofrer uma frustração na sua vida conjugal. De repente você vai sofrer uma frustração na sua vida ministerial, dentro da igreja, etc, etc. Enfim, como é que nós estamos lidando com as frustrações? Você está preparado para lidar com as frustrações da vida? E é interessante que eu vejo assim, a frustração, gente, se a gente não souber lidar com a frustração acaba sendo uma porta que vai nos conduzir à depressão. Se a gente não souber lidar com a depressão, com a frustração, aliás, a frustração vai ser uma porta que vai nos conduzir para a depressão. Quantas pessoas hoje elas estão depressivas e de repente a depressão começou por causa de uma frustração. O que quer dizer frustração? A ausência de satisfação. De repente você está aí agora, você está vivendo na sua vida um período de frustração. Você estava esperando algumas coisas que não aconteceu. Você estava esperando, você estava numa perspectiva em relação a algumas coisas na tua vida e de repente não aconteceu absolutamente nada. De repente, com essa pandemia, veio também a frustração. Os seus planos de repente não puderam ser executados, concluídos, e aí vem a frustração. Como é que nós estamos lidando com a frustração? Aitofel, ele era um homem sábio, um conselheiro, ele era um estrategista, e na hora que ele precisava de repente se aconselhar, no momento que ele precisava aconselhar o seu próprio eu, a sua própria vida, ele não teve a graça, ele não teve a capacidade para aconselhar a si mesmo. Há momentos na nossa vida, como assim, pastor? Há momentos na nossa vida que a gente tem que parar e aconselhar
o nosso próprio eu. Você já conversou com o seu próprio eu? Então há momentos na vida que a gente tem que de fato fazer isso, aconselhar a nossa própria vida. De repente você é um conselheiro, você aconselha pessoas, você de repente aconselha casais e de repente na hora que você precisa de um conselho, eu não estou dizendo que você não deve procurar conselhos de pessoas, eu estou dizendo que há momentos que a gente tem que parar e aconselhar o nosso próprio eu. E naquele momento, Aitofel, ele não fez isso, ele não teve aquele momento para fazer uma reflexão. Ele ficou mas tão frustrado porque o conselho dele não foi seguido por Absalão. Olha só, ele então vai para a sua casa, ele vai para a sua cidade, ele pôs a sua casa em ordem. Em outras palavras, ele com certeza foi, pagou todas as suas contas, pediu perdão de repente para quem precisava de pedir perdão, de repente se consertou ali com a sua esposa, ficou bem com todo mundo, ele arrumou, diz a palavra que ele pôs em ordem a sua casa, e aí logo em seguida ele se enforcou e morreu. E aí, agora eu quero a participação de vocês. A Bíblia não fala assim claramente sobre a questão do suicídio, mas eu queria que vocês participassem aqui, interagissem aqui conosco, fazendo o seu comentário. O que você acha dessa questão que está crescendo a cada dia no mundo, né? É uma pandemia no Brasil, gente, como eu falei na sexta-feira passada, no Brasil 26 pessoas cometem o suicídio por dia. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa está cometendo suicídio. E aí? Eu quero agora a participação de vocês, porque a Bíblia diz que a vida é um dom de Deus. Qual é a visão que a Bíblia nos fala em relação ao suicídio? O que Deus acha desta questão do suicídio? Porque se a gente ler lá em Gênesis, capítulo 2, no versículo de número 7, vamos entender um pouco aqui que a vida, enquanto vocês estão se preparando para participar, vamos entender aqui que a vida, gente, é um dom de Deus. Diz aqui a palavra, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui a gente entende que foi Deus quem deu a vida, que na verdade a vida é um dom de Deus. Então, viva intensamente a cada minuto, a cada segundo da sua vida, porque de fato a vida é um presente de Deus para você. Então Deus deu a vida e somente Deus tem o direito de tirar a vida. E aí, gente, vamos lá? O que você acha? Que só Deus tem o direito de tirar a vida? E essa questão, quem comete o suicídio, como que fica essa questão dentro do contexto bíblico? Diante daquilo que Deus nos mostra, que a vida é um dom, é um presente que Ele nos deu. Vamos lá? Enquanto vocês estão aí se preparando para participar aqui conosco,
Vamos ver o que a palavra de Deus fala lá em Apocalipse. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês primeiro. É uma pergunta. Veja bem, o suicida, antes de ser um suicida, ou antes de cometer o suicídio, aliás, antes de cometer o suicídio, você concorda comigo que ele é um homicida? É uma pergunta para vocês. O suicida, antes de cometer o suicídio, ele é um homicida? Sim ou não? Vamos lá, se tem algum comentário a gente vai estar lendo aqui. Mas veja bem, por que eu estou falando isso? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todas estas coisas aqui, de repente, a gente já praticou na nossa vida. Qualquer dia a gente vai tirar assim um tempo para comentar cada uma destas palavras. Só para você entender aqui. Quanto, porém, aos covardes, aquele que está em cima do muro, aquele que não toma uma decisão em relação à fé, em relação a Jesus. Há uma Bíblia que diz aos tímidos, tá? Mas quando a palavra fala covardes, tímidos, é aquela pessoa que Deus está tocando no coração, Deus está falando, Deus está chamando, mas a pessoa fica assim, mas esse negócio de evangelho, de repente a minha família não vai entender, de repente o meu marido não vai entender, não vai aceitar, os meus filhos não vão aceitar, eu vou sofrer preconceito, eu vou sofrer uma discriminação. Então há pessoas que de fato pensam desta maneira, e por pensar desta maneira, muitas das vezes a pessoa não aceita Cristo, a pessoa não aceita Jesus como Senhor e como Salvador. Então, a conotação desta palavra covarde é uma pessoa que não toma uma decisão, é uma pessoa que fica em cima do muro em relação à fé, tá bom? Então, todos nós já praticamos algumas destas coisas aqui, ó. A gente já foi incrédulo um dia, a gente já foi abominável um dia, a gente já foi impuro, a gente de repente já foi feiticeiro, a gente já foi idólatra, a gente já mentiu demais, enfim. Mas veja bem, no momento em que nós aceitamos a Cristo, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eis que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas veja bem, se a gente morre agora, se a gente morre neste momento em Cristo, se a gente morre na fé, nós somos salvos. Agora, se a gente morre, conforme está falando aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 8, se a gente morre dentro desta condição que a palavra está colocando aqui, a gente vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, gente. Então veja bem, a palavra de Deus aqui está falando em relação aos homicidas. Os homicidas, dentro do meu entendimento aqui,
diz a palavra que eles não herdarão o reino dos céus. De repente a pessoa é um homicida, matou alguém, tirou a vida de alguém. E aí esse homicida, ele aceita Cristo como Senhor e como Salvador. Como diz lá a palavra, né? Quando Jesus foi crucificado, havia ali dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda, né? Assassinos. Jesus estava sendo ali crucificado por causa dos nossos pecados, mas os outros dois, eles estavam sendo crucificados porque eles eram homicidas, homens do mal. Mas aí um deles, na última hora, no último momento, um deles aceitou a Cristo como Senhor e como Salvador. E aí qual foi a palavra de Jesus para aquele ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então quer dizer, Jesus salvou aquele ladrão, Jesus salvou aquele homicida, Jesus salvou aquele malfeitor. Agora vamos lá para a questão do suicídio. Eu fiz uma pergunta para vocês. Um suicida, antes de ser um suicida, ele não é um homicida? Ele está tirando a própria vida, né? Então veja bem, que tempo um suicida tem para se arrepender? Sendo que muitas das vezes a morte é instantânea, gente. Qual o tempo que um suicida tem para se arrepender? Ele faz a coisa toda premeditada, que nem a palavra que nós lemos aqui nesta noite, sobre Aitofel. Qual foi o tempo que ele teve para arrependimento? Ele simplesmente colocou uma corda no pescoço e ele se enforcou. Então quer dizer, aquilo ali foi tudo premeditado, aquilo foi desenhado, aquilo foi planejado. Então o suicida, o que ele faz? Ele faz um planejamento, ele faz a coisa de uma forma totalmente premeditada. Então aí eu pergunto para você, geralmente a morte de um suicida é uma morte instantânea. Qual o tempo que ele tem para se arrepender? Pode fazer o comentário. Então veja bem, olha o que a palavra de Deus está falando, que aqueles que cometem tais coisas, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, gente, esse negócio é tão sério, que hoje tem pessoas que têm a luz do Evangelho, hoje tem pessoas que têm a luz do entendimento da palavra de Deus, e elas estão cometendo suicídio. E esse negócio já virou uma pandemia até mesmo dentro das igrejas evangélicas. E muitas das vezes, sabe o que a gente tenta fazer em relação a esta questão? A gente tenta passar um pano, a gente tenta amenizar, gente, a situação. Ah, mas o pastor está julgando. Não, eu não estou julgando de forma nenhuma, porque a palavra de Deus, ela está nos mostrando aqui nesta noite. Então quer dizer, eu não estou fazendo aqui nenhum pré-julgamento em relação a uma pessoa que comete o suicídio. É a palavra de Deus que está falando, é a palavra de Deus que está nos mostrando. A vida é um dom de Deus e somente Deus tem o direito de tirar a vida. Por que eu estou falando nesta noite sobre suicídio dentro dessa questão mais espiritual? A gente sabe que existe a questão da depressão, da ansiedade, enfim, tantos e tantos outros problemas que levam a pessoa a cometer o suicídio. Mas eu estou falando aqui para vocês dentro de um âmbito espiritual.
qual é a visão de Deus em relação ao suicídio. E a pergunta que eu fiz para vocês foi essa: o suicida, antes de ser suicida, ele não é um homicida, e a palavra está dizendo que o homicida não vai herdar o reino de Deus. A Nilcinha disse assim, ela colocou uma referência bíblica, Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Muito bem, essa referência, né, está também em Apocalipse, está falando do homicida. E a minha pergunta para vocês foi essa: um suicida, antes de ser homicida, ele não é suicida, ele não é homicida? Ele não cometeu um homicídio? E a Bíblia está dizendo que ficarão de fora e serão lançados no lago de fogo e enxofre. É uma coisa muito clara, gente, que está diante de nós. A gente, que muitas das vezes, como eu disse aqui, a gente está vivendo um evangelho que as pessoas começam a passar pano sobre questões que já está assim revelada para nós dentro da palavra. Aqui não está falando suicida, aqui está falando homicida, que é a mesma coisa, tem aqui a mesma conotação. A Marcelene Reis disse assim: eu acho que quem comete suicídio não tem Deus no coração. O Luiz Lima disse: a pessoa que comete suicídio, eu acredito que ele falta no coração o amor e o temor de Deus, sem contar que está indo contra a palavra de Deus, pois um dos mandamentos de Deus é: não matarás, ou seja, aquele que dá fim à sua própria vida se torna homicida de si mesmo. E a palavra de Deus nos diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Muito bem, Luiz. Gostei do seu comentário. Homicida de si mesmo. Não matarás. E por que a gente está vivendo um evangelho que a gente quer passar pano, gente? A gente quer amenizar essa questão. E na medida que a gente não traz a revelação da palavra, sabe o que começa a acontecer? Começa a acontecer cada dia mais suicídio, e de repente eu sou pastor de uma igreja e eu estou ali a palavra, e de repente, se a gente fica passando o pano, amanhã vão dizer assim: nossa, mas o pastor nunca falou desta forma, o pastor nunca nos ensinou desta forma. E muitas das vezes, quando a gente não ensina, a gente está abrindo uma brecha para que alguém cometa o suicídio, achando que vai ser salvo e achando que é salvo. A Fran disse assim: meu Deus, nunca tinha parado para pensar nisso. É importante para a gente esse ensinamento. O Lindomar disse assim: eu acho que todo suicida é antes disso um homicida, porque ele derrama seu próprio sangue ou se sufoca. Deus nos ensina no 5º mandamento: não matarás. Êxodo 20, versículo 13. A Fran disse: eu não acho que quem comete suicídio não tem Deus, e sim porque está fraco na fé. Falta algo que talvez nós não tenhamos sabedoria para ajudá-los para ouvir e ajudar a tempo. Na verdade, o que a gente precisa, gente? A gente precisa estar aberto. Eu gostei aqui do comentário da Fran, ela nunca tinha pensado dessa forma, né? Como que é o comentário anterior, Bruno, qual você leu? Como que é interessante a gente começar a trazer uma palavra neste sentido, para que a nossa mente seja aberta, né, para
ter esta compreensão. E este é um ensino que a gente tem que passar para os nossos filhos. Este é um ensino que a gente tem que passar para as pessoas que fazem parte do nosso convívio social. De repente você tem alguém, um conhecido, seja no trabalho, seja no seu contexto social, alguém que de repente está com esse desejo de cometer o suicídio. Então é importante que você tenha sim uma palavra, e principalmente a palavra de Deus, para transmitir a esta pessoa, para aliviar de repente a carga dessa pessoa. Ouvir, a gente ajuda a pessoa a aliviar a carga, aliviar a bagagem. Porque, gente, quando saiu aí essa pesquisa que 26 pessoas por dia cometem suicídio no Brasil, de repente pode ter alguém dentro da sua casa. De repente pode ter alguém que faz parte do seu contexto social. Então, é interessante, né, quando a Fran também coloca aqui, a gente precisa estar firme na fé, a gente precisa estar firme com Deus. Então, Aitofel, ele não estava firme com Deus porque veio a frustração e ele não soube lidar com a frustração. Então, esteja preparado emocionalmente, esteja preparado espiritualmente para você lidar com as frustrações da vida, sem ter esse desejo de tirar a sua própria vida, sem ter esse desejo de querer cometer o suicídio por causa de uma frustração. Então, frustração a gente vai sofrer a todo tempo, gente. De tempos em tempos a gente vai sofrer um tipo de frustração na nossa vida. De repente você está aqui participando. Quantas frustrações você já enfrentou na sua vida? Talvez você esteja vivendo um momento de frustração, mas a frustração não nos dá o direito de cometer um atentado contra a nossa própria vida. Tem mais algum comentário? Vamos lá. Então, é legal a participação de vocês. Está aqui, ó. Lindomar, só Deus é o Senhor da vida e da morte, nem sequer a minha vida me pertence. Temos que lembrar disso. Então, é muito interessante o comentário que o Lindomar fez. De fato, a vida não me pertence, a minha vida pertence a Deus. Então, eu não tenho esse direito de interromper os meus dias aqui na terra. Quantas pessoas que de repente Deus havia determinado, aí vamos colocar 80 anos, e de repente com 30 anos a pessoa ela cometeu o suicídio. É verdade? Então nós não temos esse direito. Tem aqui um comentário da minha esposa, Elisângela. Deixa eu dar uma olhada. Elisângela, vamos lá. Eu também não acho que um suicida não tem Deus, porque geralmente essas pessoas não querem acabar com a vida e sim com o problema. Ela pode ter Deus, mas não tem forças para lutar contra os seus problemas. Na verdade, quando a pessoa ela comete o suicídio, realmente ela está no extremo, ela está sem forças, ela está totalmente debilitada emocionalmente, debilitada espiritualmente. Por isso que hoje é muito, mas muito importante, gente, a palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus, a gente deve ler esta palavra todos os dias da nossa vida, que seja 5 versículos,
que seja um capítulo, não importa, mas quando você começa a se alimentar desta palavra, você começa a se fortalecer espiritualmente, você começa a se fortalecer emocionalmente, dizendo, e como que é importante o papel da igreja. A igreja é fundamental, a igreja exerce hoje um papel fundamental, como que é importante a gente viver em comunidade. A igreja é uma família e dentro desta família você é uma pessoa importante para Deus, importante para nós. Então você também precisa de fazer parte de uma comunidade, porque isso traz para você saúde espiritual, isso traz para você saúde emocional. Por que eu estou falando do suicídio novamente hoje? Porque setembro é um mês de prevenção ao suicídio. Então, sexta-feira passada a gente fez aqui alguns comentários, mas a gente não deixou assim de uma forma clara o que a Bíblia diz em relação ao suicídio. E a gente então tem que parar de passar o paninho. Tem algum comentário? A Nilcinha concordou com o que a Elisângela disse. Ela disse que sim, essa pessoa não quer morrer, ela quer acabar com o seu sofrimento. A Sandra disse: eu penso que o suicida está mergulhado nas trevas e não consegue ver a luz de Cristo. Dá vazão só ao diabo e faz besteira no meio do caminho. Quando isso acontece é porque a pessoa não acredita em nada que prega ou ouve na igreja. Enfim, não acredita em Deus. Interessante, né? A questão da pessoa que está inserida no Evangelho cometer o suicídio. Ela tem o entendimento da palavra, ela tem o conhecimento da palavra. No entanto, muitas das vezes, ela não permite que a palavra possa prosperar na sua vida. E existe aquele que não tem o entendimento da palavra, gente. Quantas pessoas não são pessoas más, não são pessoas ruins, muitas das vezes são pessoas boas. Olha esse Aitofel, gente. Esse Aitofel demonstra ser um homem bom, ele demonstra ser um homem extremamente responsável para com a sua família. Ele demonstra aqui que ele era um homem bom, um homem que amava a sua família. Prova disso é que ele coloca toda a sua casa em ordem, ele coloca todos os seus negócios em ordem, ele deixa de repente ali a família bem estruturada, a família sem dívida. Demonstra que este homem, ele era um homem bom, né? Então, cometeu suicídio, não prestava, era uma má pessoa. Não, gente, pelo contrário, são pessoas muitas das vezes boas, mas de repente falta a luz do Evangelho. Então, de fato, que essa coisa não venha acontecer na sua vida jamais. Que essa coisa não venha acontecer dentro da sua casa, na sua família, jamais. Que a luz do Evangelho seja plena na nossa vida, que a luz do Evangelho seja plena na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, para que jamais venha acontecer uma atrocidade dessa na nossa vida ou dentro da nossa casa. Mas é importante a gente primeiro transmitir o conhecimento. Deus é radicalmente contra o suicídio. Deus não aprova o suicídio. Tem mais algum comentário? Não. Então, Deus é radicalmente
contra. Deus vai me entender a minha dor, o meu sofrimento. E aí olhando para um outro lado, Deus, para nos dar a vida, gente, Ele entrega o seu Filho Jesus. Se a gente pensar na dor de Jesus, se a gente pensar no sofrimento de Jesus, muitas das vezes quem comete o suicídio está dizendo assim: eu não estou valorizando a vida a qual Deus me deu, eu não estou valorizando o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Em outras palavras, aquele que comete o suicídio, quando ele tem um entendimento, ele está dizendo assim: quer saber de uma coisa? Eu não estou valorizando a vida que Jesus me deu, a vida a qual Jesus conquistou para mim lá na cruz do Calvário. João capítulo 10, versículo 10, anota esse versículo, se você quiser, diz assim, que Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. João 10, 10. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. O ladrão, ele veio senão para roubar, para matar e para destruir. Então, muitas das vezes, quando a pessoa comete um suicídio, ela pode estar enraizada numa depressão, né? Uma depressão muito forte, e muitas das vezes ela abre uma brecha e o inimigo entra nessa brecha e acaba empurrando a pessoa para o suicídio. Então também, gente, esta questão não é simplesmente uma questão psicológica. Muitas das vezes esta é, no caso, uma questão também espiritual. Quando a palavra declara: o ladrão veio senão para matar, para roubar e para destruir. Então, ele está atrás de um homicida, ele está atrás de um suicida, ele se aproveita do momento de fragilidade, ele se aproveita do momento em que a pessoa ela está totalmente debilitada. Quando uma pessoa está debilitada, quando uma pessoa está fraca, basta simplesmente um empurrão e essa pessoa vai cair no abismo. Então, muitas das vezes, é isso que o diabo faz. Ele aproveita do momento da pessoa, ele aproveita da fraqueza espiritual, da fraqueza emocional, aí ele vem e empurra a pessoa para a morte, ele empurra a pessoa para o suicídio. Então eu vejo assim, como igreja a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa orientar mais sobre isso. Quantas e quantas vezes, gente, eu já ouvi de pessoas que estão inseridas no Evangelho. Não é de uma pessoa, são muitas e muitas pessoas. Olha, pastor, eu já pensei em tirar a minha própria vida. Eu já pensei, eu já tentei tirar a minha vida. Pessoas que fazem parte do nosso contexto religioso, espiritual. São pessoas más? Não, de modo nenhum. São pessoas que estão passando por um período de fraqueza, são pessoas que estão dentro de uma depressão profunda. E nós estamos aqui, gente, na verdade, para ajudar. A gente está aqui, na verdade, para ensinar. Como pastor, nós estamos aqui por quê? Porque se a gente não ensinar, nós seremos cobrados por Deus. Olha, você não ensinou lá na igreja, no âmbito espiritual, sobre suicídio. Você sabia que a gente vai ser cobrado por causa disso?
Então é uma questão que a gente tem que estar de tempo em tempo falando sobre esta questão do suicídio. A gente tem que estar pronto para ouvir as pessoas, que há pessoas que de repente, para não cometer o suicídio, ela na verdade precisa de ouvidos, ela precisa de alguém que esteja ali para ouvi-la. De repente você não precisa falar absolutamente nada, mas só pelo fato de você se colocar à disposição para ouvir, de repente você pode livrar alguém da morte, de repente você pode livrar alguém do suicídio. Eu até dei um testemunho aqui, já faz algum tempo, né? Um vizinho da nossa igreja, conversei com ele, o Ciro, né? O falecido Ciro. Falei para ele, acho que 1 a 2 semanas, o Ciro cometeu o suicídio. Ciro tinha 34 anos de vida. Mas naquele momento, Deus estava dando para o Ciro, ele já estava planejando, ele já estava arquitetando o suicídio. Naquele dia Deus me colocou no caminho dele, falei de Deus para ele, mas mesmo assim ele não permitiu que o Espírito Santo entrasse na vida dele e ele deu sequência ao plano dele, ele deu sequência àquilo que ele arquitetou em relação ao suicídio. Então ele colocou uma corda no pescoço e cometeu o suicídio. E a Bíblia está dizendo que o homicida, aquele que tira a própria vida, né, aquele que comete um atentado contra a própria vida, esse não tem parte no reino de Deus. Né? Gente, nós vamos orar ainda. Eu quero orar por vocês, eu quero orar pela sua casa. Talvez você esteja vivendo um momento de dor, talvez você esteja aí numa depressão terrível. Gente, como tem pessoas com depressão, e o número de pessoas com depressão subiu principalmente por causa dessa questão do isolamento social. Quantas pessoas hoje elas estão num nível de depressão mais elevado, né? Pessoas que estão sofrendo demais. Então também cresceu o número de suicídios no Brasil, no mundo. E nós estamos aqui, gente, para orar por você, orar pela sua família, para que Deus guarde você, para que Deus guarde a sua família e que este mal jamais venha acontecer na sua vida, este mal jamais venha acontecer dentro da sua casa. Vamos lá? Tem mais algum? Vamos ler mais aqui e aí a gente vai estar orando por vocês. Tem mais 3 depoimentos aí de pessoas que conheceram pessoas que se suicidaram. A Nilcinha disse assim: eu tive um parente que não suportou a pressão da traição conjugal e cometeu suicídio. Deixa eu só fazer um comentário. A frustração, gente. Esse é parente da minha esposa. A frustração. Como estamos lidando com a frustração? Uma traição. Não soube lidar com isso e cometeu o suicídio. O Lindomar disse: eu também conheci um pastor muito usado por Deus, sua igreja vivia cheia e se envolveu em um problema judicial, não suportou e tirou a própria vida. Frustração também, gente, olha só. A Sandra Bento: na juventude conheci uma moça da igreja que vivia dizendo que queria morrer. Um dia um pastor foi orar por ela e disse que ela tinha um espírito chamado Exu Caveira, que estava esperando a brecha para matá-la. Ela estava atraindo isso para a vida dela, né? E a Fran disse assim: que sejamos invisíveis aos olhos do inimigo. Muito bem. Vamos orar?
esteja preparado para lidar com as frustrações. Você que tem o seu pedido de oração pode estar fazendo ainda, e daqui a pouquinho a gente vai estar orando pelos pedidos, mas antes eu quero orar por você, quero orar pela sua família. De repente você está passando um período muito difícil, de repente você está vivendo assim um período de frustração na sua vida. Levanta a sua cabeça, fica de pé, em nome de Jesus. Tudo isso passa, não tem frustração que dure para sempre, não existe problema que dure para sempre, tudo passa. Seja forte, esteja conectado com os céus, esteja ligado com Deus, porque Deus já tem te abençoado. Só o fato da gente estar ouvindo a palavra, estar recebendo este entendimento, esta palavra está chegando até você na sua casa, já é uma bênção de Deus, né? Então, de repente, eu tenho aqui pessoas que, de repente, pastor, eu já senti vontade de cometer o suicídio. Graças a Deus que você não fez. Graças a Deus que você está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Vamos orar? Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, para que Deus esteja nos guardando em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, ó Deus, o suicídio já se transformou em uma pandemia no mundo inteiro. Prova disso é que o mês de setembro foi denominado um mês de prevenção ao suicídio, Pai. Ó Deus, então, coloca tuas mãos, Senhor, sobre a nossa vida. Ó Deus, Aitofel, ele sofreu uma frustração e ele não soube lidar com a frustração. Ele foi e cometeu um suicídio, se enforcou, Pai. Querido Deus e Pai, quantos de nós sofremos frustrações na nossa vida, Pai? Em todas as áreas da nossa vida, nós sofremos e estamos sujeitos a sofrer frustrações, Pai. Mas nós queremos rogar a Ti, Deus, nos dê estrutura espiritual, nos dê emocional, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, não permita, Pai, não permita que o diabo venha sobre a nossa vida e venha, muitas das vezes, sugerir para nós, como ele sugeriu para Jesus, ali no Evangelho de Mateus, aquele momento em que Jesus estava debilitado, com fome. Satanás sugeriu que ele cometesse o suicídio, sugeriu que ele se atirasse, ó Deus, mas o Senhor estava com Jesus, naquele momento, naquela hora, Pai, ó Deus, e verdadeiramente Jesus estava firmado em Ti, na Tua palavra. Quando o diabo veio com as sugestões, o Senhor Jesus tinha uma resposta para o diabo, e muitas das vezes o diabo vem sugerir no nosso ouvido, no nosso coração, quando nós estamos fracos, quando nós estamos debilitados, ele começa a dizer que a nossa vida não tem nenhuma importância, ele começa a dizer que para o nosso caso já não tem mais jeito, e ele começa a dar sugestões para que a gente venha tirar a nossa própria vida, e muitas das vezes ele encontra uma brecha, e através dessa brecha ele entra e realiza um estrago,
realiza, Senhor, grandes atrocidades na vida de muitas pessoas e muitas famílias. Mas nesta noite nós queremos te rogar, Senhor, nos fortaleça em meio às frustrações da vida, em meio aos problemas da vida. Nós queremos viver, porque a vida é um dom de Deus. Jesus morreu para que hoje a gente tivesse vida e vida com abundância. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, pela vida de cada família. Obrigado por cada família que está orando aqui juntamente comigo, Pai. Oh Deus, nós queremos repreender toda a força do mal que tem se levantado contra a vida do teu filho, da tua filha, esta voz que está sugerindo, ó Deus, o suicídio. Nós repreendemos esta voz maligna agora, caia por terra em nome de Jesus, e nós declaramos que Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância, e nós queremos gozar desta vida. Nós estamos debaixo de uma promessa. Aleluia e glória a Deus. Amém. Gente, daqui a pouquinho o nosso sorteio. Antes da oração nós vamos estar intercedendo, pedir uma oração, mas antes nós vamos consagrar nossas ofertas, nossos dízimos diante do Senhor. Se você deseja consagrar a sua oferta, o seu dízimo, você vai segurar aí na sua mão de uma maneira simbólica e nós vamos consagrar em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família. Querido Deus e Pai, nós queremos consagrar nossos dízimos, nossas ofertas no altar. Queremos rogar a Ti, Pai, traga sobre a nossa vida proteção, provisão e multiplicação. Nós consagramos nossos dízimos, nossas ofertas no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Glória a Deus. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós vamos orar pela Marlene Agostinho família. Vamos orar pela saúde da Laura, a dona Laura, sogra do Lindomar. Vamos orar pelo Noah. Eu preciso aprender a falar a pronúncia correta aqui. Noah, que eu vou lá para a Austrália. Um dia nasceu o filhinho da Aline e do Dudu, Noah. Nós vamos estar orando para ele em nome de Jesus. Vamos também estar orando pelo Mateus. Mateus é netinho do Nivaldo, da Helena. O Noah também é netinho, nasceu hoje, presente de Deus. Vamos orar para que Deus esteja abençoando. O Noah nasceu ontem. Vamos, Noah. Aline Bergamo está com Covid, vamos estar orando por ela e vamos estar orando pela Helena Brito, que está com depressão. Vamos orar, gente? Querido Deus e Pai, queremos apresentar a Ti estas vidas, Pai. Queremos Te apresentar estas vidas que o Senhor tem um amor todo especial. Coloca as Tuas mãos, Pai, para abençoar, para livrar do mal, para livrar da depressão, em nome de Jesus, Pai. Traga saúde, traga restauração, Senhor. Traga um milagre sobre a vida destas pessoas. Nós oramos, ó Pai, pelos netinhos da Helena, do Nivaldo. Esteja abençoando, Pai, de uma maneira poderosa, guardando, dando saúde, em nome de Jesus. Cobre estas vidas com o sangue precioso de Jesus Cristo, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Nós abençoamos a vida do Noah, a vida do Mateus, em nome de Jesus, Pai. Querido Deus e Pai, queremos também, neste momento, orar pela água. Se você tem a água aí na sua mão, segure. Querido Deus, queremos consagrar agora esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vamos lá, gente? Oh, glória a Deus. Vamos lá para o sorteio. Antes do sorteio, deixa eu falar. Domingo, gente, nosso culto presencial. Domingo passado foi maravilhoso, foi uma bênção de Deus, foi tremendo. E você, claro, que não tem condição de estar ainda conosco, você pode estar acompanhando pelo Facebook. O nosso culto começa às 19 horas. Então gostaria que você compartilhasse, que você divulgasse, e Deus tem grandes coisas ainda para fazer na nossa vida. Deus é bom o tempo todo, a todo momento. Vamos lá, gente. Está aqui uma oferta especial. Alguém vai ganhar. Você pode estar pegando aqui comigo a partir das 10 horas da manhã, tá bom? Vamos lá, vamos. Glória a Deus. Sandra Bento, tá aqui, gente, ó, sorteio, tá? A Sandra Bento. Cadê você, Sandra? Vamos lá aguardar alguns minutinhos a Sandra aqui. A Sandra estava aqui até agora, hein? Cadê a Sandra? Por isso tem que ficar até o final, gente. Tem que ficar até a bênção apostólica. Apareceu o esposo, José Carlos. Deus abençoe. Parabéns para vocês. Que Deus abençoe esta nossa irmã querida que ofertou, tá bom? Que Deus prospere a sua vida, minha querida irmã, em nome de Jesus, e traga sobre a tua vida proteção, provisão e multiplicação. Oi, gente, tá demais. Vamos lá, vamos dar a bênção apostólica em nome de Jesus. E domingo às 19 horas, tá bom? A gente aguarda vocês e com certeza vai ser uma bênção. Vamos orar, dar a bênção apostólica. Faz assim com as suas mãos. Querido Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, a qual o Senhor nos concedeu. Nos dê um final de semana abençoadíssimo. Abra cada dia mais, Senhor, o nosso entendimento para compreender a tua palavra. Querido Deus, abençoa cada vida, abençoa cada família. Ó Deus, que este povo, Senhor, esteja debaixo da tua proteção, que o grande amor de Deus, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo nos envolva hoje e sempre, que o Eterno traga sobre nós proteção, provisão e multiplicação. Beijo no coração de vocês, até domingo às 19 horas. Deus abençoe a todos.